Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, o programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Conversaremos hoje sobre alguns problemas respiratórios como asma, bronquite e enfisema. Recebemos aqui no nosso estúdio o pneumologista Dr. Flávio Arbex, especialista e doutor em pneumologia e também professor de pneumologia da Universidade aqui de Araraquara. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio, é um prazer tê-lo aqui com a gente, ainda mais nessa época do ano, né, que a gente tem muito o que conversar sobre tudo isso, né? Com certeza, eu agradeço o convite e estou à disposição aqui para a gente esclarecer algumas coisas para o nosso público. E essa época realmente aumenta a procura do serviço de um pneumologista, né, por queixas respiratórias? Com certeza, essa época do ano aumenta muito a procura ao serviço de pneumologia, principalmente porque a gente tem alguns fatores que contribuem para isso. Okay. Dentre eles, o ar seco, frio, as queimadas, que prejudicam a via aérea dos pacientes. E aqueles pacientes que já têm doenças crônicas, como a asma, bronquite ou enfisema, eles têm piora dos seus sintomas justamente por causa desses fatores. Então, esses fatores são gatilhos, são desencadeadores de qualquer tipo de doença respiratória. Sim, aqueles pacientes que já têm doenças crônicas aumentam muito a procura do serviço, né? Ótimo. Porém, existem doenças agudas que já são mais comuns no inverno, tipo resfriado, gripe, que também aumentam muito a incidência nessa época do ano. Legal. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Vamos começar pela asma. Né, existe a asma é algo sério na realidade. Tem pessoas que contam relatos desesperadores de falta de ar, que acham que não vão conseguir sobreviver, que chegam até a ficar em UTI, né, por conta da asma. E eu tenho algumas informações aqui que no Brasil, por exemplo, 1 em cada 7 adultos sofrem de asma e 1 em cada 6 crianças também. É um índice alto, certo? Muito alto, né? Então a gente tem que realmente conscientizar que essa é uma doença muito comum e que as pessoas que têm asma, elas podem morrer da doença se não tratarem adequadamente. Então é muito importante que aquelas pessoas que já têm o diagnóstico da asma ou que têm sintomas, né, que principalmente que começam na infância, né, de tosse, de chiado, de falta de ar. Às vezes eu falo, alguém que cansa mais com seus amigos na escola, quando vai brincar, ou que tem procuras ao serviço de saúde por tosse e chiado, devem procurar o médico porque pode ser que tenha esse diagnóstico de asma e que devem tratar. Entendi. Então, a asma seria uma doença genética? O que é especificamente para a gente explicar para quem está em casa? Perfeito. A asma tem um componente genético importante. Então, aqueles que têm pais que têm asma, avós, tios, irmãos, têm uma chance maior de ter asma. Tá? Ok. E o que é ela? Ela é uma inflamação crônica dos brônquios. O que são os brônquios? O ar, quando entra aqui pelo nariz ou pela boca, ele tem que chegar aqui no nosso pulmão. E para chegar, ele passa por vários caninhos, como se fosse a rede de água que chega na nossa casa e sai de uma estação. Então ele tem que sair daqui e chegar no nosso pulmão. E o que é a asma? É uma inflamação justamente desses brônquios. Então esses caninhos ficam todos inflamados, eles ficam mais fechados, o que leva ao desconforto, a essa falta de ar e esse sintoma de chiado. Por que chia? Porque fica fechadinho e faz esse barulhinho que chama chiado, né? Como se fosse um gatinho no peito. Sim. Então, quem tem chiado, é muito importante procurar o seu médico. Então, chiado é um sintoma que a gente não pode ignorar. Perfeito, não pode ignorar. Porque pode não ser asma, mas pode ser outro tipo de Sim, alguma de patologia respiratória que deve ser avaliada, existe ali. Entendi. E quem tem asma, o que deve... Quando a gente entra na casa de uma pessoa alérgica, a gente já percebe, né? Não tem a cortina, não tem a almofada direito, não tem o tapete. É isso mesmo? A gente tem que cuidar de uma pessoa. Como que a gente cuida? Perfeito.
O tratamento da asma começa com o que a gente chama de controle ambiental, ou seja, da onde o paciente está inserido. Então, na casa, evitar tapete, carpete, cortina, cobertor. As crianças, bichinhos de pelúcia, às vezes pode, né? Porque existem muitos ácaros que vivem nesses tecidos e isso pode causar piora do sintoma. Então, o controle ambiental é fundamental. E, associado ao controle ambiental, o paciente pode ter indicação de usar outros remédios inalatórios, né, do tipo as bombinhas, por exemplo. Vamos falar um pouco das bombinhas, porque eu sei que as pessoas têm até um certo preconceito, né, em relação às bombinhas, mas elas ajudam muito a pessoa que tem asma, né? Com certeza. Isso é muito importante, essa pergunta é muito oportuna, justamente porque a gente vê muito no consultório ou nos hospitais esse preconceito com relação à bombinha. Por quê? A gente não consegue dizer isso direito ainda, porque às vezes tem algumas bombinhas que realmente disparam o coração, podem causar isso. Mas não que isso seja ruim, porque às vezes aquela pessoa que não usa bombinha pode morrer da asma. Então é importante que ela use e faça o controle da sua doença. Eu sempre falo, a asma não tem cura, ela tem controle. Então a gente consegue controlar usando as bombinhas ou outras medicações, porque existem diversos tipos de bombinha ou medicações inalatórias. E assim a pessoa pode ter uma vida normal usando essas medicações. Então a bombinha não mata, ela é um tratamento. Existem diversos tipos de bombinha, uma para cada situação específica da asma. E as pessoas precisam, né? Não tem solução. Sim, Eu acho que realmente é uma ótima solução na realidade. Com certeza. Né? E é muito melhor do que, por exemplo, um comprimido ou um xarope. Por quê? Porque o remédio age diretamente no pulmão, nos brônquios. Então, o remédio que é... bombinha, né? O remédio que está na bombinha que age diretamente no pulmão. Perfeito. Ele vai diretamente para o pulmão, porque você já aspira e ele já faz o efeito no pulmão. Importante. A gente também tem outra doença, né? A bronquite, que as pessoas confundem bastante, bronquite e asma. Qual é a diferença? Ou existe alguma diferença, obviamente, ou não? Como que é isso? A gente tem alguns termos mais técnicos para chamar de bronquite ou asma, mas assim, bronquite asmática, asma brônquica, a gente fala mais ou menos da mesma doença, tá? Então, entendi. O importante é a pessoa se conscientizar que se ela tem bronquite ou tem asma, ela deve procurar o seu médico para fazer o tratamento adequado. Vamos falar de novo dos sintomas? Quais são os sintomas que as mães que estão em casa têm que ficar ligadas nos seus filhos ou até, né, a gente mesmo, pacientes, precisamos... Porque às vezes a gente, espirrei, o que a gente mais faz nessa época do ano, a gente estava até conversando, né? Com certeza. Tive uma crise de rinite, vai lá, compra um antialérgico e pronto. A gente não tem essa cultura de cuidar, exato, né? De fazer um tratamento né, para alergias. Então, o que a gente tem que... quais são os sintomas específicos? E depois vamos falar um pouquinho de tratamento de asma, de bronquite. No caso da asma, a gente falou já das bombinhas, sim, né? Eu acho que isso é perfeito. Essa época do ano, como aumenta muito a procura ao serviço, é uma oportunidade que a gente tem para tirar o paciente da crise aguda, mas o mais importante, instituir um tratamento que ele pode fazer ao longo do ano justamente para diminuir a chance dele ter uma crise e de diminuir os sintomas. Vamos falar dos sintomas. Sim. Então, os principais sintomas podem ser tosse, chiado, aquele gatinho no peito, falta de ar, tá? Às vezes o paciente tem muito prurido no nariz, coriza. Então esses sintomas, a rinite, a asma, a gente teve a semana passada um otorrino falando aqui, falou muito bem, por sinal. Eles são doenças que elas são muito irmãs, porque elas começam aqui no começo da via aérea, que é o nariz ou a boca, no nariz mesmo, e vai tudo até o pulmão. Então esses sintomas de rinite, a gente tem dados que 80% das pessoas que têm rinite têm asma associada e vice-versa. Então a gente tem que tratar bem aqui para aqui estar controlado. Então as duas doenças andam muito juntas. Entendi. Existe um exame. Perfeito. Né? Qual exame é esse que a gente deve fazer, que a maioria das pessoas não faz, né? Não faz. A gente fala que é o exame do sopro ou a espirometria. 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 Ele é um exame que ele dá a função do pulmão, tá? É um exame que depende do paciente soprar. Então, às vezes, alguns pacientes, isso é muito difícil soprar. Eu falo assim, que é igual andar de bicicleta. A gente leva alguns tombos, mas aprende a fazer o exame. E esse exame é muito importante porque eu consigo ter uma ideia de quanto o pulmão está forte, está fraco. Então, essa ideia que as pessoas, os nossos telespectadores têm que ter, é que eu consigo ter uma dimensão
da força, da função do pulmão. Do sopro, do pulmão, eu consigo ter essa ideia. Por meio do sopro, a gente consegue medir a força do pulmão. Exato. A mesma coisa que eu falo... Muitas pessoas têm dificuldade de soprar, é isso? É porque às vezes ele tem uma técnica específica para fazer o exame. Tá. Mas assim, com o treinamento, as pessoas, a grande maioria consegue fazer o exame. E ele dá justamente essa informação, que é a força do pulmão. Isso não vale só para a asma, né? É um exame que é muito importante do ponto de vista respiratório, também para os pacientes que fumam, para a gente dar o diagnóstico de outra doença que a gente vai falar mais para frente. Mas esse exame é fundamental para ser realizado. E é feito no consultório? É um exame simples. Ele só põe um bocal na boca, enche o peito e sopra com força. E com isso eu consigo ter essa medida do pulmão. Entendi. A gente tem aqui informações que os jogadores de futebol, para a gente passar para a população, que a pessoa asmática, fazendo o tratamento, ela pode levar uma vida normal. Assim como o jogador de futebol David Beckham, né? Eu não imaginava que ele tinha asma. A Marta também, a nossa jogadora. O Scherer, o Xuxa, nadador. Isso, o Gustavo Borges também. O Gustavo Borges também. Então, assim, são vários esportistas que têm problemas respiratórios e que continuaram a vida normalmente, né? Claro que fazendo um belo de um tratamento, né? Com certeza. Acho que é importante passar isso, que quem tem asma e consegue fazer um tratamento adequado e faz esse segmento, consegue ter uma vida normal e até um esporte de alto rendimento. São campeões olímpicos que estão aqui, que conseguem fazer atividade de alto nível a partir do momento que eles conseguem tratar. É lógico, existem raros casos, e é uma raridade, menos de 10%, que a doença é muito mais grave e a gente tem que fazer outros tratamentos e a gente não consegue ter esse controle. Mas a grande maioria consegue ter uma vida normal ao ponto de ser um atleta olímpico. Uma última pergunta para esse bloco. Qual é o esporte ideal para quem tem problema respiratório? Existe esse esporte ideal? Porque as pessoas sempre falam, está com problema respiratório, faz natação. É isso mesmo ou não? Existem outros? Depende do gosto, enfim. Não existe um esporte ideal, tá? A natação, sempre muito se falou da natação. Isso é até... Por isso que a gente tem vários nadadores que são asmáticos, que põe na natação que melhora. Mas qualquer esporte aeróbico, ele melhora a capacidade... tem que ser aeróbico, então. Sim. Então a gente pode colocar bicicleta, futebol... Natação, a gente quer que o paciente asmático tenha uma vida normal, tá? Que ele possa fazer todas as atividades. Que capacite realmente, né? Para ele poder fazer. Então, sistema respiratório. Exato. Perfeito, a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes eu sempre falo para vocês do meu cafezinho. O cafezinho lá da minha terrinha de Matão, o café Terra da Saudade, que eu tomo com muito prazer, porque eu fiz questão deste café aqui no programa. O café Terra da Saudade tem controle fortíssimo de qualidade, de origem, ele é 100% rastreado. Segue um blending padrão, o próprio Virgílio, proprietário, seleciona o café com os produtores de café. Então eu convido todos vocês a degustarem, experimentar esse café, o café Terra da Saudade. Tem o expresso, torrado, moído, em grãos, tem o cappuccino, que é uma delícia. Eles também alugam máquinas de café, vendem, alugam, enfim. Liguem lá para o Virgílio, ele é super acessível e conheça você que ainda também não conheceu, eu tenho certeza que você vai amar. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Flávio Arbex e ele conta pra gente sobre algumas doenças respiratórias. A gente já conversou sobre asma e bronquite e agora chegou a vez do enfisema, é isso? Exato. Quais são as causas, os gatilhos, os sintomas? O enfisema é uma doença que a gente chama popularmente de enfisema. Eu sempre gosto de falar isso, né? Ainda é porque a gente fala para os alunos que o nome que a gente chama é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É um nominho mais complicado, mas o que é importante passar é que essa doença é principalmente causada pelo cigarro, tá? Então, 85% dos casos dessa doença é o cigarro que é o causador. É o grande vilão. Não, né? Só dessa, mas de todas as outras doenças, mas o cigarro é um grande vilão. Realmente. E na realidade esses 15% é caracterizado do quê? Das pessoas que não fumam e têm o enfisema. Exato.
Exposição a fogão a lenha, né, que é uma coisa que é muito comum ainda na nossa região. A gente tem, principalmente pacientes mais idosos, que antigamente tinham muito fogão a lenha. Então, cozinhava em casa, do lado da avó ou da mãe. Então, essa exposição a fogão a lenha é um fator importante para desenvolver essa doença. Assim como poluição, né, a poluição do ar, né, a gente que morou em São Paulo sabe que lá é uma cidade muito poluída. Então, a poluição também é outro fator causador. Mas o principal, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é o cigarro. É o cigarro, que é o grande vilão. E hoje a gente estava conversando também sobre a campanha do Brasil, né, em relação ao tabagismo. Conta um pouquinho para a gente, doutor. No dia 31 de maio foi o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, né? E a gente tem alguns dados no Brasil que são bons, a gente tem que ver o copo meio cheio, e alguns que ainda são ruins. Então a prevalência do tabagismo, né, as pessoas que fumam no país caiu de torno de 30% para 10%. Tivemos várias campanhas, né, ambiente livre de cigarro. É uma notícia maravilhosa, muito boa, excelente. Mas a gente tem que ver o lado ruim da história, que ainda muita gente fuma, muita gente morre pelo cigarro, né? A DPOC, o enfisema, é a terceira causa de morte no mundo. Então, é uma doença que ainda causa muito estrago, porque ela demora muito tempo para se desenvolver, né? Então a pessoa começa a fumar desde cedo e depois dos 40 anos, mais ou menos, é que essa doença começa a se manifestar. E é importante alertar, né, que às vezes as pessoas com 40 anos começam a ter alguns sintomas e não valorizam, do tipo tosse, aquela tossezinha, aquele pigarro, aquele pigarro do cigarro. Isso não é normal, já é um início da doença do enfisema que tem que ser avaliado. E o que é o enfisema? É uma doença que ataca os brônquios, o pulmão, como que é? Isso, a gente fala que é uma doença complexa, tá? Que ela não acomete só o pulmão, é uma doença que acomete todo o corpo inteiro, sistêmica, perfeito. Então ela acomete músculo, acomete coração. Mas no pulmão ela acomete tanto os brônquios, né, como a asma, de uma maneira diferente, mas acomete, mas ela destrói o próprio pulmão, tá? Porque o pulmão é onde... Perigo, né? Exatamente. O pulmão é onde a gente pega o oxigênio do ar e passa para o sangue. Então é esse órgão nobre onde acontece isso, que é tão importante, né? Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? Então a gente tem contato com o oxigênio. E a gente está destruindo essa capacidade nossa de absorver o oxigênio do ar e trazer ele para o sangue. Então ele destrói o pulmão também, não só o brônquio, mas como o pulmão. E qual é o tratamento para quem tem realmente enfisema? Porque o que acontece? A gente tem que ser sincero aqui. A gente sabe que o tabagismo realmente é a grande causa, porém quem fuma tem uma grande dificuldade de parar de fumar. E é um vício, a gente sabe disso, que vício é difícil. Né? E as pessoas às vezes fumam hoje, depois de 10, 15 anos, não porque elas querem, porque elas precisam. Não que eu estou fazendo, né, campanha para o tabagismo, não é isso. Mas como que a gente pode ajudar as pessoas? Como que é feito esse tratamento? Com certeza, o principal tratamento para essa doença é parar de fumar. A gente sabe que parar de fumar, ela traz benefícios enormes. Sim. Não só para o pulmão, mas para as outras doenças, tanto cardíacas como câncer de pulmão ou outro tipo de câncer. A gente sabe que o cigarro está ligado a 35 tipos de câncer. Olha então, lá. Então, a gente... Como parar de fumar, né? Às vezes, existem pessoas que estão mais decididas, outras que estão menos, mas é importante a gente sempre frisar. Realmente existe uma dependência química, tá? Então existe essa dependência tanto química como de hábito. Algumas pessoas têm o hábito do cigarro. Então a melhor forma... Social, né? Social, está acostumado, eu acordo, tomo café, já coloco um cigarro na boca, ou existe alguma coisa que me deixa alegre, vou comemorar com um cigarro, ou briguei com meu marido, com a minha esposa, vou descontar no cigarro. Então, quando a gente vai tratar essa doença, que o tabagismo é uma doença, a gente procura abordar esses tipos de dependência, tanto química como de hábito, né, ou psicológica, e a gente consegue conduzir o paciente de uma maneira que a gente consiga fazer com que ele tome a decisão, né? A gente fala que primeiro de tudo, o paciente precisa querer. Quando ele quer, a gente consegue ajudar. Talvez se ele tiver um apoio emocional, de uma terapia, existem remédios para ajudar na ansiedade. Sim. Porque é uma atitude que o paciente realmente precisa tomar, né, doutor? Sim, a hora que ele vem para a gente avalia tanto a questão da dependência química, existem formas, existem adesivos de nicotina, goma de mascar de nicotina que a gente pode dar para o paciente
dependendo de cada variação. Existem remédios que a gente chama de antidepressivos que conseguem diminuir, né, essa dependência da nicotina, tá? Claro. Então existem tanto a forma da abordagem que a gente chama de terapia cognitivo comportamental, que, né, que é abordar o paciente, a família, né? Eu falo que parar de fumar é um trabalho em equipe, né? Com certeza. Então, tanto do paciente, às vezes a família do paciente, muita gente que tem filho pequeno fala que o filho reclama muito hoje, que fuma, então a gente tenta abordar isso. As crianças estão muito bem educadas hoje em dia. A gente vê muito isso no consultório, né? Fala, eu vim aqui porque meu filho fica pedindo para eu parar de fumar. Então a gente tem que usar isso de uma maneira a ajudar o paciente. E em alguns casos selecionados a gente também coloca essa terapia de reposição de nicotina, que pode ser pelo adesivo, pela goma, e alguns remédios, medicamentos. Perfeito. Para a gente finalizar agora a nossa entrevista, quais são as grandes dicas para os nossos telespectadores, né, que estão em casa agora no inverno, no outono e inverno, que realmente, né, as doenças respiratórias atacam, mas que o senhor pode dar uma dica aí para quem está em casa? Sim, acho que é importante nessa época do ano, né, frisar que aumenta muito realmente a incidência de doenças infecciosas, tipo gripe, resfriado. Então o importante é sempre lavar a mão, tá? Quando for tiver contato com as pessoas. Quando for espirrar, procurar espirrar no braço, não na mão, porque a mão a gente realmente vai passando em outros locais. Isso. Evitar lugares com muita gente apertada, porque no frio a gente fica mais restrito mesmo, né? Principalmente se tiver com sintomas respiratórios, porque isso pode estar passando para outras pessoas. E as vacinas. Eu acho que a gente tem uma campanha de gripe, né, para populações de risco. Olha que importante. Vamos falar da vacina da gripe. Realmente também, né? As pessoas têm muito... mas eu tomei a vacina e fiquei gripado do mesmo jeito. Então, eu sempre falo que gripe e resfriado são doenças diferentes, tá? O resfriado é uma doença realmente mais leve, que é causada por alguns tipos de vírus, mas a gripe, que é uma doença muito mais grave, que pode matar, é importante que a gente tenha uma vacina para isso. E a vacina é segura, a gente não precisa buscar nenhum tipo de informação na internet, porque ela é segura, é isso? Com certeza, é uma vacina segura e que previne contra uma doença grave. Perfeito. Doutor Flávio, muito obrigada. Eu tenho aqui um recadinho para vocês antes de me despedir aqui do Dr. Flávio, que é lá da Droga Vem, né? Os anos mudam, as estações mudam, mas uma coisa é única, a qualidade dos serviços da Droga Vem. E por falar em serviços, você sabia que a Droga Vem possui o mais seguro e completo serviço de manipulação da região, oferecendo medicamento manipulado com as melhores técnicas do mercado e na dosagem e quantidade exatas que você precisa, ou seja, nada de desperdícios. Na Droga Vem você encomenda o seu remédio manipulado e recebe aí no conforto da sua casa ou onde você preferir. Se você quiser ir buscar, tudo bem também. Sempre tem alguém pronto para atender você. E a Droga Vem está com uma novidade agora. Você pode fazer o seu pedido de manipulado através do site www.drogavem.com.br. Basta clicar na aba manipulação, preencher o formulário, digitalizar a sua receita e enviar para a Droga Vem. Tudo muito fácil e sem precisar sair de casa. Medicamento manipulado com as melhores técnicas do mercado é sim na Droga Vem, que há 30 anos está presente em Araraquara e toda a região, levando muito mais saúde para toda a população. Droga Vem faz bem, faz muito bem. E agora eu tenho uma última dica aqui no segundo bloco, que eu convido o Sérgio da Droga Vem. Sérgio, seja bem-vindo ao Conexão Saúde, que o Sérgio vai contar pra gente uma super campanha, já que a gente está no mês da Copa. Isso. O que a Droga Vem tem de bom pra Copa, Sérgio? Para essa Copa, a Droga Vem tem uma promoção muito joia, que é Partiu Hexa. Partiu pro Hexa. Partiu pro Hexa. Hexa. Vamos que vamos. A sexta estrelinha que vamos sonhar nessa Copa, né, doutor? É isso mesmo. Então, a ideia é uniformizar a população para esse sonho dessa Copa do Mundo, né? Então, vamos estar oferecendo para nossos clientes uma essa linda camiseta, né? Olha, que maravilha! E como que a gente faz para ganhar essa camiseta, Sérgio? Aqui atrás tem as estrelinhas sonhadoras. Claro, né? A gente acredita e muito. E essa camiseta, para os nossos clientes poderem adquirir, efetuando R$50 em compras na Droga Vem, mais R$10 poderão adquirir a camiseta no tamanho que ele quiser,
para Olha uniformizar lá. ele ou o parente dele para essa Copa. Então fiquem espertos, é só ir na Droga Vem, fazer uma compra de R$50, acima de R$50, com mais R$10 você ganha a camisa da Copa. Isso, na hora. já Linda, sai maravilhosa com ela Droga na Vem, hora. Brasil partiu Hexa. Em qualquer Droga Vem, qualquer loja Droga Vem de Araraquara, que são 19 unidades, as 3 de Américo, 3 em Matão e uma em Itaquaritinga. Pode ir lá que É isso não aí. vai faltar. É isso aí. Sérgio, muito obrigada por Obrigado participar pelo aqui do nosso convite. programa. Doutor Flávio, muito obrigada mais uma vez. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com o bloco Cozinha Saudável. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, eu tenho uma pergunta para você. Gostou da camisa da Droga Vem do Brasil? Vamos torcer juntos? Entre lá no Facebook da TV Cultura Paulista, procure por um post, porque a gente vai sortear a camisa aqui pelo Conexão Saúde, ok? Agora a gente vai correndo lá para saber que receita a nossa chefe Aline Carrascosa fez hoje pra gente. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. E o Cozinha Saudável está no ar e hoje a gente vai fazer uma receita com um dos ingredientes que os brasileiros mais gostam. Gosto, mas não pode abusar. Não pode abusar, mas a gente gosta. É. Quem não gosta de Batata. batata? E vai ser batata recheada? Batata recheada, gente. E é saudável? É, perfeito. A batata é Ela natural. A batata você não pode comer em excesso. E também o horário, a quantidade. Eu vou, que nem no caso dessa nossa receita, nós vamos fazer uma batata recheada. Então, vou fazer batata, vou comer umas 3. Não. Não, né? Metade, Não, uma já tá metade. bom. Porque o tamanho dessa, ela é suficiente. Essa pra você é grande, né, Aline, ou não? É pequena. Gente, essa Aline, Gente, que mania eu de faço. grandeza. É que eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu amo comer. Tudo bem, você pega uma batatinha pequena dessa É pequena pra mim. e tudo bem. Então, gente, lógico, tomar cuidado com os ingredientes e maneirar. Claro. E quais são os nossos ingredientes hoje? Então, hoje vamos estar um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouquinho de reaproveitamento. Nossa, ela vai falar de reaproveitamento. Então, como nós estamos aqui, né, no nosso lab, No nosso laboratório. eu fiz umas receitas e acabou sobrando um recheio, né, de uma torta, que é um frango com milho, que eu acabei fazendo. E tá? azeitona. E azeitona, e tudo predileto. Ó, gosto Tá. assim. E o detalhe, esse frango, ele foi assado. Aí eu fiz um pouco dele, um recheio pra torta. Aí sobrou mais um pouquinho do recheio e vou fazer uma batata recheada. Olha que importante a gente saber reaproveitar os alimentos. Exatamente. Então, assim, não jogue fora. Ou você guarda, congela, usa no outro dia. Coloca até mesmo, poderia ter feito uma salada de massa mesmo, jogar por cima, né? Porque hoje em dia a gente tem que reaproveitar. Reaproveitar mesmo. É Tá. sério, é mais barato, Mais barato. é lógico. economia, além também de prestar atenção, né? Porque você começa a prestar atenção no seu lixo no almoço. E depois no na lixo janta. orgânico, isso. O quanto que você joga de alimento, né? Então vamos começar a saber utilizar, fazer a porção adequada para ter Com também certeza. outras receitas. Então hoje nós vamos fazer uma batata recheada e ela vai ser totalmente feita no micro-ondas. Ai, adoro essa facilidade dessa chefe. Mais uma estrelinha pra ela. Mais uma estrelinha. É só orgulho aqui nesse Cozinha Saudável, gente. Então eu peguei 2 batatas, vamos furar ela e vou levar ao micro-ondas na potência máxima 5 minutos. Tá? Ok, 5 minutos de potência máxima no micro. Aí enquanto isso,
eu vou dar uma primeira base do recheio, tá? Tá. Eu vou colocar o que Vai ser reaproveitado, vai que ser foi reaproveitado, reaproveitado, né? que é essa mistura de frango, milho, azeitona e temperinho. Uma 3 colheres de sopa de mussarela ralada. Pensei que você fosse jogar todo. 3 colheres de sopa? Não, eu vou usar depois. Essa garota sabe do que ela tá fazendo. Um pouquinho de pimentinha do reino. Você pôs pouco dessa vez, hein? Eu Pimenta você sabe gosta, que hein? No recheio Já tem bastante, né? Porque a gente sabe que o tchan do Antonella, o tchan da Dona Aline meu Carrascosa tempero. é a pimenta do reino. Pimenta do reino, calabresa, dedo de moça, tudo que é pimenta a gente gosta, né? Olha, ô mulherzinha apimentada. Bota pimenta. Que mais, Aline? E depois eu vou utilizar um pouquinho da massa da batata para acrescentar juntamente com o requeijão. Ótimo, então a gente Tá? espera a batata ficar pronta. Isso. E a gente vai ver como é que ficou a nossa batata, que a gente falou 5 minutos. Isso, então foram 5 minutos, deram os 5 minutos, eu virei a batata e mais 5 minutos. Então são 10 minutos, É. de 5 de cada lado. Isso, só que depende do tamanho da batata, que nem aquela lá tá um tamanho médio. Se a batata é menor, uns 3 minutos de cada lado é suficiente. Se ela for maior, vai aumentando 6, 7, tá? Ótimo, Então, vamos ver como que pegar. ficou essa batata. Pra gente, vendo, eu acho, Aline, a gente consegue mostrar melhor Isso. o ponto da batata, né? É assim que fala, chefe? Sim. Aqui. Aí eu vou colocar, E ela tá quentíssima tá agora, pegando né? fogo. Eu vou pegar ela até com a luva, É gente. isso que eu ia falar. A luva tá limpinha, tá? Luvinha térmica. Ó, ela tá molinha, tá? Eu vou fazer um corte oval nela. Vai fazendo ele um pouco profundo. Tirei. Vou usar essa colher. Ah, não, tem essa. Agora a gente recheia a batata. Então, agora eu vou pegar essa massa da batata Entendi. e vou pôr ela aqui, tá? E guarda a Então, batata. ficou assim, A né? casca. A casca. É que essa luva, ela não... Não ajuda É. muito, né? Aí eu cavoco, ó. Dou uma cavocadinha. Existe este termo na culinária, eu cavoco. Cavocar. Cavocar. Tem. Eu cavoco, tu cavocas. Aqui, ó. Aí eu dou mais uma retirada aqui. E ela ficou assim. Vamos fazer na mesma. Pra vocês verem a quantidade. Porque eu preciso ter uma base de recheio, tá? Não vai usar a casca, Aline? Não, eu dispenso a casca. Daquela tampinha, não. Da tampinha não, só É. da parte de baixo. É. Entendi agora. A parte de baixo, pessoal, vocês podem comer, tá? Porque ela foi lavada, vocês lavam ela. Então pode comer a casca sem problema algum. Ó, com a faca ficou mais fácil. Aqui. Ficou os barquinhos para rechear, tá? Agora eu misturo o recheio. Aqui. Então vai ser uma batata recheada de frango.
Se você tem um outro tipo de recheio na Tá. sua casa, pode ser atum, linguiça, né? Alguma outra Alguma carne. outra base, né? Pode. Ou quem não come carne, somente com ervilha, milho, azeitona, abobrinha. Aí faz o recheio. Aí o nosso requeijão. Ai, adoro o requeijão, adoro, adoro, adoro. Um requeijão gostoso. Dou uma misturada. E também quem quer colocar, para deixar ela um pouquinho mais úmida, um pouco de Cream cheese? ou cream cheese, ou até mesmo o creme de leite. Pode colocar Pode. também. Então aqui tá Olha que pronto. prático, a gente consegue, né, colocar a batata no micro-ondas. A Que é gente rápido. utiliza a batata do interior da própria batata e depois recheia com o que a gente tiver em casa. Ai, ela tá quente. Deixa eu pôr E serve olha, com muito gosto, amor e carinho. certo, olha só. Aí o pessoal fala, ai, mas vai sobrar recheio. Você pode comer o recheio depois num outro dia. Mais um Ou- reaproveitamento. Vamos lembrar da lição de hoje. Nada como reaproveitar. É. Ou faz mais batata pro Isso. próximo dia, para Pro mais próximo dia. pessoas. Ou você não precisa nem... Mas precisa ser tudo isso assim? Ai, ela fica gosta bonita. muito, né? Ela fica bonitinha assim, ó. Entendi, garota. Ela fica alta. E se sobrar, você pode pegar uma abobrinha, pôr em cima da abobrinha, essa Rechear batata. a abobrinha. Ou nem, vou só cortar a abobrinha, colocar, fazer a camadinha alta e colocar Perfeito. no micro-ondas. É rápido, fácil. Aqui. Também vai sobrar pouco do nosso. Aqui. Não tem- aqui no Cozinha Saudável não tem problema sobrar, porque a gente faz questão de depois das gravações a gente precisa se alimentar, né? É isso. E a gente se alimenta da melhor forma possível, com as comidinhas da chefe Aline Carrascosa, que é melhor. Né? Chefe, mais uma estrelinha pra você? Mais uma estrelinha, eu espero. Aí aqui, aquele queijinho. Aquele queijinho básico, né? Saudável. Nós vamos colocar aqui. Ela gosta, né, gente? Vamos falar a verdade. Essa chefe é incrementada. Gosto. Eu Ela falo, gosta. gente, eu gosto de comer, entendeu? E comer E dá bem, certo, né? e comer bem. Então, Nada de pouca coisa. Olha lá, nossas pequenas batatinhas recheadas. agora nós vamos colocar ela no micro-ondas para derreter. Ah, no micro de novo? Para derreter. Gente, olha lá. Pra derreter. Quanto tempo, Aline? Vou colocar 1 minuto. Então tá bom. E a nossa batata agora ficou pronta, depois dessa última visita ao micro-ondas. É isso. Vamos ver. Ela ficou Olha, gente. Você fecha para mim? O pessoal vai ficar com vontade, Aline. Essa receita foi sacanagem. Olha aí, pessoal. Gente, que deliciosas as nossas batatas recheadas. Aproveite você na sua casa, reaproveite e faça uma batata recheada. Isso mesmo. Não é? Olha que delícia. E a gente continua convidando vocês para ir até o restaurante Antonella, falar, vi você, chefe Aline Carrascosa, no Cozinha Saudável, e você vai ganhar a sua taça de vinho. Isso, exatamente, para você. E se a taça de vinho não for bom, se o vinho for muito, vocês podem ligar na TV Cultura e Não. reclamar e falar comigo. Lá é de primeira. Tudo de primeira. Fechou, Aline? Fechou. Espero vocês lá no Antonella. Então tá bom, a gente volta pro estúdio. Cozinha Saudável. Apoio Cultural.
Predileta, feito com amor. Ah, que delícia, Aline! É um prazer sempre estar aí com você. A gente gosta muito desse quadro, a gente faz com muito amor, né? E agora a gente vai pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, de açúcar e de gordura. Perfeito, hein? Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito, muito amor, isso eu tenho certeza. E a gente se encontra aqui toda quarta-feira às 14h e às 22h30. A gente se vê quarta que vem. Muito obrigada. Conexão Saúde. Apoio cultural. Predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região.